Fala, gente, beleza? Tudo bem? Muito boa noite aí para quem tá chegando. Meu nome é Eduardo e eu articulo junto com a Laís Oliveira a editora Versos Encantos. E essa noite a gente vai dar continuidade ao conjunto de entrevistas, né, que nós estamos fazendo com a participação do escritor Felipe Lopes. Né? Então, muito feliz aqui em estar com vocês, espero que vocês acompanhem, né? Isso aqui é feito para quem curte literatura, para quem gosta de cultura, para quem quer se inspirar, né, em termos de leitura, conhecer novos escritores. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, caso você goste, né, participe de algumas ações ou tenha interesse por literatura, esse é o seu espaço, né? Então, curte a página, dá uma olhada no YouTube, tem um site nosso, que é versosencantos.com, né? Fácil procurar. Adiciona a gente também no Instagram, que o nosso assunto é literatura. Então, se você gosta disso, você está em casa, tá legal? Publicamos livros, fazemos eventos, trazemos aí participação de escritores sempre, né? E quem, né, gosta, curte, super convidado para estar junto com a gente, certo? Hoje a gente vai falar sobre o Felipe Lopes, né? O Felipe Lopes lançou esse livro aqui com a gente, né? O nome do livro é Conto e Reconto. É um livro de contos, né, que eu particularmente adoro, né? Já li várias vezes. Inclusive tem uma resenha que eu escrevi sobre esse livro, que eu vou deixar linkado aí também, né? Quem quiser ler, saber um pouquinho mais. E esse livro, ele traz algumas peculiaridades, né? A primeira delas é que é um livro que ele faz uma releitura, uma parte dele, né? Uma boa parte dele. Ele faz releituras de clássicos da literatura infantil. Então, isso aí já traz uma certa curiosidade aí pra gente. O segundo ponto importantíssimo aí dessa obra é que não é um livro infantil, né? É um livro voltado aí para um público mais maduro, que daqui a pouco o Felipe vai falar, vou até perguntar isso aí sobre o Felipe, ver se ele conversa um pouquinho sobre esse assunto com a gente, né? E assim, quem é o Felipe, né? Ele vai falar um pouquinho melhor, vai se apresentar agora, né? Mas, né, ele além de ser um grande amigo da gente, ele é escritor, né, professor, educador da rede municipal, professor de língua portuguesa. Ele é formado em letras, formado em filosofia, então ele é um filósofo. Ele tem um canal de filosofia muito bacana, que ele traz aí a introdução, a história da filosofia. Então ele tem uma tarefa aí que é super complexa, né, que é de contar pra gente um pouco da história da filosofia, né, de forma que a gente chama de... a partir de um percurso, como é que fala, assim, de um olhar por cima, né? Então é um roteiro bem legal para quem quer conhecer a história da filosofia e também para quem já conhece e quer abrir um debate, que o Felipe sempre está lá, disposto a falar a respeito do que ele comenta e tal. Então é uma coisa super bacana. Então vou deixar aí, né, com vocês aí. Não esqueçam aí de compartilhar, é importantíssimo, né? Também é importante dizer que esse vídeo é gravado, nós não fazemos as entrevistas ao vivo, né? Nós deixamos de fazer ao vivo porque elas davam muito problema. A qualidade do som é ruim, a qualidade do áudio fica ruim, cai, fica aquela coisa lá e a gente acaba perdendo. A gente perde interação aqui nesse modelo, mas assim, a gente traz um pouquinho mais de qualidade aí para quem está acompanhando, certo? Então vou pedir para vocês compartilharem novamente, aí quem puder, quem está acompanhando, pode deixar as perguntas, que nós estamos aqui, enquanto o vídeo está em estreia, a gente está aqui presente, acompanhando, comentando, conversando, então pode deixar suas perguntas aí, os comentários. E aí eu vou pedir pro Felipe se apresentar, falar um pouquinho dele, falar um pouco do trabalho, né? Quem é o Felipe Lopes, né? Fala pra gente aí, se apresenta, fala um pouco de você. Falou? Valeu. Primeiramente, uma boa noite para todos e todas. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade aí, por esse espaço. Então, eu sou o Felipe Lopes, eu sou professor de língua portuguesa aqui na cidade de São Paulo.
Sou formado em letras pela Unicastelo, em filosofia pela USP. Além disso, eu tenho um livro publicado aí pela editora Versos Encantos, que é o livro Conto e Reconto. E ultimamente eu tenho feito um trabalho com filosofia, né, no YouTube. Eu fiz aí um curso de filosofia e finalizei ele recentemente, né? Está disponível para o acesso de todos. Além disso, eu costumo dizer, né, que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, muito de estudar. Eu acho que tanto a minha experiência de escritor quanto de professor, né, ela é derivada muito disso, né, desse meu gosto pelo estudo, pela leitura. É quase como se a leitura fosse o que alimenta essas duas coisas, né? Então, retornando aqui, né, com Felipe, autor desse livro, que é o Conto e Reconto. Né, então, agora vocês já conhecem, já sabem um pouco mais sobre quem é o Felipe, sobre, né, um pouquinho sobre a história de vida dele. A gente vai começar a falar um pouquinho dessa obra aqui, né? Falar um pouquinho do livro. Eu particularmente gosto de todos os contos, né? Ele tem um tom de literatura nacional, como o Felipe ele sempre reconhece, né? Ele tem algumas influências que aparecem aqui de forma mais, né, contundente, né, as influências literárias, mas é um livro que ele vai trazer ele busca uma linguagem literária que a gente pode considerar muito aproximada dos clássicos aí da literatura brasileira, né? Então é um livro que, em particular, ele é muito bem escrito, né? Então o Felipe é um escritor assim que tem uma técnica de escrita muito refinada. Outra coisa que destaca nesses contos, né, é que ele tem uma preocupação, assim, não sei se é bem uma preocupação, mas tem enquanto característica muitos elementos aí de literatura contemporânea. Então, você vai encontrar aí, se você é leitor de autores aí que a gente considera como autores que são marcantes aí no século XX, e caminham até um pouquinho mais recente, mas assim, principalmente os autores mais marcantes do século XX, eles estão presentes aqui na obra do Felipe, né? A obra também belisca aí o que a gente chama de literatura fantástica e coisas parecidas, né? Mas ele trafega por vários estilos aí da literatura brasileira. Literatura brasileira e literatura mundial também, né? Aí eu vou pedir, né? Isso é o que eu acho, é o que eu falo, é o que eu vi da minha leitura, o que eu senti, né? Aí eu ia pedir pro Felipe falar um pouquinho, né, desse livro, dessa obra, falar um pouquinho aí também de quais contos que ele curtiu mais, né, os contos preferidos, como que foi a recepção do livro, que ele já vendeu bastante, né, então qual a recepção do livro, qual a devolutiva dos leitores, como foram os comentários, e falar pra gente se esse livro na opinião dele, aí, na opinião do escritor, a visão do escritor, se esse livro é um livro infantil, né. Outra, quem quiser comprar o livro, né, pode comprar diretamente com o Felipe, ele vai estar aqui com a gente, ele vende o livro a R$25, eu acho que os da editora esgotaram, não tenho certeza, acho que o Felipe tem poucos, a gente está conversando para a gente fazer uma nova edição desse livro, então quem tiver interesse, compra com o Felipe aí, que ele vai estar aí nos comentários, tá certo? Então, esse livro, o Conto e Reconto, ele tem uma história, digamos assim, bastante longa, né? Eu escrevo há muito tempo, né? Eu acho que, se eu não me engano, assim, a partir dos 16, 18. Para quem é escritor, né? Não é... Digamos que eu comecei um pouco tarde. Hoje em dia eu conheço jovens muito mais novos que escrevem, né? E, de fato, eu comecei muito tarde, assim, e demorou muito, muito mesmo para eu começar a gostar dos meus textos. Então, tem toda uma fase aí de escrita que eu
escrevia, mas não sentia confortável, não gostava daquilo que estava escrito, né? E a partir de um certo momento, né, se eu não me engano ali, a partir de 2015, eu comecei a gostar dos textos que eu estava escrevendo. E aí foram esses textos mais recentes que acabaram dando no livro, né, Conta e Reconto. Anterior a esse período, o único conto que sobreviveu, né, que chegou a entrar no livro, é o conto chamado Corpus. E se vocês olharem, ele tem uma certa diferença dos outros, mas é porque justamente ele veio de uma época anterior, né? E em 2015 foi quando eu comecei a experimentar um certo tipo de estilo, que foi aquilo que eu gostei, que eu falei, é esse caminho que eu vou seguir. Tanto que o estilo ele foi se mantendo, né? Tem algumas características aí da escrita que se mantém durante todo o livro, mesmo que as narrativas sejam muito diferentes assim em relação ao tema e tal. Os primeiros textos que eu senti assim que estava ficando legal, que tinham um estilo de escrita que eu gostei, foram o texto que chama Avarildo e o Ouro, que está na segunda parte, e o texto A História da Formiga, que está na primeira parte. Principalmente esse texto, A História da Formiga, né, que é a Hora da Formiga, foi um texto que surgiu das aulas que eu estava dando, né? Eu estava dando aula para uma turma do ensino fundamental, estava trabalhando com intertextualidade, né? E aí eu lembro que eu fiz a leitura na sala de aula do texto do Guimarães Rosa que se chama Fita Verde no Cabelo, que eu acredito que muita gente conheça, né? Esse texto, ele me abriu assim deu um insight, digamos assim. Eu pensei, é isso que eu quero fazer, porque é um texto que conta uma história que é uma recontagem da Chapeuzinho Vermelho. E aí quando eu olhei isso, eu falei, é um tipo de coisa que eu poderia tentar. E foi nessa linha que eu fui desenvolvendo esse modelo que depois ficou aqui conhecido como reconto, né, que são as reformulações de histórias infantis. Então, digamos assim que o texto Fita Verde no Cabelo foi um marco na minha história de escrita, né, porque ele abriu esse caminho para mim e não só do ponto de vista estilístico, né, que Guimarães Rosa é uma grande referência, mas do ponto de vista de pensar como reformular, como refazer, como analisar histórias infantis e modificar, digamos assim, aquilo que ela tem de conteúdo, né? E aí depois disso, digamos assim, a escrita ela ficou mais fluida, né? E depois disso também eu comecei a participar de um grupo de escritores organizados pelo meu amigo Davi, que chama Coletivo Papo, né? Que é Poesia, Arte e Política dos Oprimidos. Esse coletivo tinha encontros assim mais ou menos regulares, e aí eu me sentia meio que na obrigação de escrever sempre para poder apresentar nos encontros. E isso também deu uma boa motivação para a escrita, né? Tanto que no início do livro eu agradeço ao coletivo justamente por ter ouvido as histórias, né? Em primeira mão, fizeram comentários, ajudaram a pensar, né? O que dava certo, o que não dava. E também com esse grupo, né, eu comecei a fazer textos mais planejados, né? Então uma coisa que para mim era estranho, né, que eu sempre escrevia quando a ideia vinha à cabeça, eu comecei a fazer
digamos assim, projetos de escrita. Aí eu pegava determinada história infantil, aí eu lia e depois eu ia ver que tinha de comentário, que tinha de crítica, qual que era a ideia. E aí, desse movimento, surgiram várias histórias na minha cabeça, né? Em algum momento, durante a leitura ou do texto ou das críticas, né, vinha a história quase que pronta. Então, o livro, ele teve uma recepção muito boa até, né? Todo mundo que leu gostou, né? Mas é complicado porque eu não sei se alguém diria que não gostou pra mim, né? Mas todo mundo gostou, pelo menos os que falaram comigo. E assim, eu tinha uma mania de perguntar, né, qual que era o conto preferido de cada um, né? E o que eu fui percebendo é que os contos preferidos, né, eram muito variados. Então, eu meio que acabei achando que não tinha um mais popular do que outro, né? Cada um tocava em alguma pessoa, né? Então, foi um livro que não teve nenhum conto que se destacou além dos outros. As pessoas acabaram gostando por diversos motivos, né, de contos diferentes. Isso eu achei muito legal. Uma coisa que eu não esperava, né? Eu sempre achei que alguns contos iam ser mais bem aceitos do que outros. Sobre a questão se o livro é infantil ou não, essa é uma questão que é mais para quem não leu, né? Que as pessoas que leram o livro já perceberam. O livro, ele não é infantil, embora se alimente de histórias infantis, né? A grande parte do livro é recontagem de histórias infantis. E essas histórias, elas não são contadas, a minha escrita, né, não é direcionada para a criança, mas sim para as pessoas adultas. Eu acredito que a partir dos adolescentes ali eles já conseguem entender bem, porque a ideia é você retornar ao texto infantil, mas com uma visão mais crítica, uma visão mais, digamos assim, não inocente. Porque o que eu vejo nos contos infantis, né, é que tem ali subjacente uma certa moral, um ensinamento, né, tipo a moral da história, das fábulas. Nos contos de fada você tem uma moral da história que não é explicitada, né, que não é escrita assim diretamente, mas está lá. E aí o que eu tentei fazer foi questionar essa moral da história, né? E questionando a moral da história, eu refiz a narrativa. Então a narrativa ela é meio que um processo de reflexão sobre a moral da história dos contos infantis, direcionados para o adulto ou o adolescente. Eu acho que essa é a faixa etária, o público-alvo do livro, né? Nada exclui que uma criança possa ler, né? Talvez não faça tanto sentido para ela, mas não tem nada nada contra a classificação indicativa, digamos assim. Retornando aqui, né? O Felipe, ele é uma pessoa muito culta, né? Ele é um leitor voraz, né? E é uma pessoa muito bacana para conversar sobre assuntos literários, sobre cultura, coisas que trafegam dentro dessas brincadeiras e vertentes, né, mais intelectuais. E esse livro ele é cheio de referências, né? Ele tem um monte de escritores que aparecem aqui, estilos que você vê que o Felipe tá brincando. Então é um livro muito rico nesse sentido. Aí nessa próximo bloco aqui eu ia pedir pro Felipe falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as influências, o que ele lê, né? Ele é um filósofo, então qual o papel da filosofia nessa produção literária também, né? Qual o peso? Então eu queria que ele falasse sobre isso.
E aproveitando aí, antes de passar a palavra pro Felipe, né? Ia pedir para vocês comentarem aqui o que vocês estão achando. Não deixe de comentar, de deixar o comentário. Quem puder compartilhar, né? Faça aí esse grande favor pra gente, né? Então, cada vez que você compartilha, você tá quebrando aí um pouco das amarras algoritmos que as redes sociais deixam pra gente, né? Então, curtir, comentar e compartilhar é sempre super importante, né? É uma forma de você contribuir aí com o processo aí da editora aí, que a gente é independente, a gente não tem financiamento nenhum, né? O único financiamento que a gente tem são dos leitores e dos autores, né? Em termos de produção gráfica, essas coisas, né? Que a gente que produz tudo aqui. Então, quem tiver a possibilidade aí de contribuir com a editora, né, pode fazer esse favor, tá legal? Então, voltando pro Felipe aí, né, fala um pouquinho aí das influências aí na hora de produzir esse livro aqui, que esse livro que é lindíssimo. Então, isso é uma pergunta muito boa. As minhas referências, tanto literárias quanto filosóficas, né, são muito, muito vastas. Como eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa diferente, desde a ciência, das humanidades, das artes, de todo tipo de arte, eu meio que fui me alimentando de tudo isso, né? Mas tem algumas referências que são bem mais presentes, que são inegáveis, assim. Do ponto de vista do modo de escrita, eu tenho uma referência muito forte no Guimarães Rosa e na Clarice Lispector, né? Essas são as mais fortes e mais evidentes, assim, é quase inegável que isso tenha reverberado na minha escrita, né? Só que tem muitas outras. Eu, por exemplo, sou um grande fã de Fernando Pessoa e no livro tem pelo menos ali 2 citações de Fernando Pessoa que são muito caras, assim, para mim, né? Eu gosto muito também de Dostoiévski, embora hoje em dia goste menos, né? Teve uma época que eu lia muito Dostoiévski, então influenciou bastante a minha escrita. E eu gosto muito de ler contistas, né? Pessoas que se dedicaram a esse gênero conto. E é o gênero que eu mais leio, digamos assim. E aí, nesse sentido, eu posso citar alguns, por exemplo, Mia Couto, foi um cara que eu conhecia pouco tempo atrás, mas que me surpreendeu muito, acredito também que tem uma influência. O Machado de Assis é uma referência também inegável, né? E principalmente os contos dele, eu acho que o Machado de Assis é muito reconhecido como romancista, mas acredito que os contos do Machado de Assis estão ali no mesmo nível, mas não recebem a mesma atenção, né? E o Machado é uma grande referência para mim. E o Edgar Allan Poe. Embora eu não escreva nada de terror assim, o modo como o Edgar Allan Poe lida com as alegorias, né, com os símbolos e com, digamos assim, um fechamento que é impactante, eu acho que isso também tem uma influência muito grande na minha escrita. E isso para ficar aqui em apenas alguns exemplos, né? E agora em diante, né? Depois que eu terminei esse livro, eu tenho lido bastante um autor brasileiro que chama Murilo Rubião, e eu tenho achado a escrita dele assim fantástica. Ele não é tão conhecido, né? Mas com certeza os meus próximos contos vai ter uma pegada assim mais no estilo de Murilo Rubião, né? Em relação à filosofia, as minhas referências filosóficas, elas vão assim, a história da filosofia como um todo, né? Embora eu tenha meus filósofos preferidos, eu sou alguém que gosta muito de passear pela história da filosofia. Então, vai ter, no livro mesmo, né, tem várias referências que são ali colocadas e que não são
apenas de um mesmo autor, né? E para dar um exemplo, né, como a filosofia ela é importante, teve vários textos que surgiram enquanto eu lia teoria, né, enquanto eu lia livros de filosofia. E, por exemplo, a última narrativa do livro, que se chama O Rio, ela foi escrita durante uma aula da faculdade, era uma aula sobre Spinoza. E aí eu estava lá na aula, prestando atenção e tal. Aí, de repente, veio a ideia de escrever O Rio. E, assim, eu parei de prestar atenção lá na aula mesmo e comecei a escrever. E terminei durante a aula. Então, tem uma influência clara ali do que eu estava ouvindo. E o texto ele surgiu dessa maneira, né? Então, foi um texto que surgiu da filosofia mais do que da literatura. E no final das contas, quem conhece a teoria do Spinoza, vê ali alguma semelhança, né? E não é por acaso, foi uma semelhança que vem da própria origem do texto, né? Eu acho que assim, né, a filosofia e a literatura, elas não podem ser totalmente separadas, né? Elas são complementares. E eu acho que, inclusive, o que a literatura coloca de novidade, de conteúdo, a filosofia e todas as ciências, né, elas vão correr atrás. É como se a arte tivesse... Eu digo arte porque a literatura eu coloco dentro do quadro da arte em geral, né? A arte olha lá para frente, está lá na frente, a filosofia e a teoria vai correndo atrás para tentar acompanhar. E de certa forma, muito da recepção, muito da concepção filosófica deriva de certas leituras de textos literários, né? Então, eu acho que são coisas que a gente não pode separar. E aí também tem a parte da concepção de arte, né? Eu acho que o ter estudado filosofia me ajudou bastante a pensar que tipo de arte, que tipo de literatura eu queria fazer, né? E como que essa arte, essa literatura pode alterar a realidade, né? Ser revolucionária, se a gente quiser colocar nesses termos. Eu acho que a arte e a literatura, elas têm um trabalho de alteração da sensibilidade, né? De alteração daquilo que é senso comum. E isso tem um papel importante na transformação das coisas, né? Na transformação da subjetividade, na transformação através da autorreflexão. Eu acho que uma literatura que é boa e uma arte que é boa, ela leva à autorreflexão. E por isso ela acaba ajudando as pessoas a fortalecer a própria consciência, a pensar o mundo. E eu digo assim, né, não que a literatura e a arte elas tenham que colocar, ensinar, ser pedagógico, né, ser didático. Eu acredito que a função não é essa. A função ela é mais de colocar problemas, enigmas, do que de explicar, de expor certas coisas. Então, eu acho que se a literatura ela dá todas as respostas, ela coloca tudo que é necessário ali para responder as questões do texto, ela tá, digamos assim, bloqueando o caminho da autorreflexão. Eu acho que ela tem que colocar situações problemáticas, tem que colocar os conflitos, tem que colocar os problemas, mas deixar, digamos assim, um enigma em aberto. E é esse enigma que vai ser o motivador do pensamento, né? Quantas vezes a gente não está lendo um livro tal, e aí a gente, de repente, percebe que começou uma linha de raciocínio lá que já está para além do que o texto está dizendo, né? Que já foi além. E eu acho que certos tipos de texto, de escrito, de literatura, elas favorecem esse pensamento, né? Essa autorreflexão.
E tem que ser um tipo de literatura que é mais enigmático, que é mais poético, que não é uma coisa que você terminou de ler e acabou ali. Tem que ser aquele tipo de arte que você termina de ler, mas você ainda fica pensando o que aquilo quer dizer, certas expressões querem dizer, certas frases e tal. Eu acho que isso é importante para a transformação da sociedade, no sentido que faz com que as pessoas tenham uma consciência mais forte, uma consciência mais bem cheia de ferramentas, digamos assim. Alguém que lê pouco, né, que tem pouco acesso a esse tipo de cultura, ela acaba sendo retirado dela, né, certas ferramentas que seriam importantes para pensar a própria vida. Eu acredito nisso. E então, a arte que não é uma arte de compreensão imediata, para mim ela tem uma força muito maior do que aquela arte que é mais simples, né, mais superficial, digamos assim. Então, mais do que explicar, do que expor certas coisas, eu acho que a gente tem que desfazer ilusões, né? Desfazer senso comum. É mais uma coisa de desconstrução do que de explicação. E é isso que eu tento fazer, né? Porque eu acredito que hoje em dia o pensamento ele não é incentivado, né? Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar em certos elementos culturais, né, em produtos culturais que incentivem o pensamento. E estou dizendo aqui, né, que eu tentei fazer isso, espero que tenha conseguido, né, para as pessoas, mas eu digo também que é esse tipo de arte que é o que eu gosto, né, e que é isso que me ajuda a escrever também, né. Retornando, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, o Felipe também é um educador, né? Ele é professor de língua portuguesa. E esse livro aqui, ele é um livro que ele... Eu já até conversei com muita gente, né? É um livro que ele pode muito bem ser indicado para pessoas mais jovens, principalmente para adolescentes. Apesar de ser um livro com uma estrutura complexa, mas se ele tiver um acompanhamento, né, for analisado junto com um professor de língua portuguesa que tenha aí seja mais versado aí ao trabalho com literatura, é um livro que é super tranquilo de trabalhar em sala de aula. Com alguns contos, principalmente pelo fato da contextualização, né? Ele é um livro que ele lida com o intertexto, né? Então é um texto que dialoga com outro texto e que remete a outras influências. Então ele é cheio aí de caminhos para a gente fazer brincadeiras literárias. E eu ia pedir pro Felipe aí nesse bloco aí de comentários falar um pouquinho sobre essa relação do escritor com a prática pedagógica, a questão da literatura dentro das práticas pedagógicas, né? Falar um pouquinho dessa relação entre escola e literatura, né? Se é importante, se tem alguma relação ou não tem mesmo, né? É do jeito que é mesmo, né? Tem que ser do jeito que é, fazer a cópia ali, ganhar o visto. Deixar aí para você, Felipe. Fala aí pra gente, o que você pensa aí dessa relação entre a literatura e o trabalho pedagógico? Então, eu tenho, como já falei, né, eu sou professor da prefeitura, e isso já faz alguns anos, né? Eu comecei a dar aula muito novo, né? Eu tinha 19 anos, isso já faz bastante tempo. E eu acho que existe sim uma relação entre a minha prática de docente, né, de professor, e a minha escrita. Mas não que, enquanto escritor, eu tente ser pedagógico, né? Como eu falei, eu acho que a arte e a literatura não tem que ser didática.
Mas a didática, o estudo, o ensinar ajuda. Por quê? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente pega um texto literário, por exemplo, a gente vai fazer, junto com os alunos, né, uma análise detalhada. E nessa análise você meio que vai fazer o raio-x do texto, né? Você vai dissecar, você vai observar o que aquele escritor utilizou de ferramenta, o que ele utilizou de jogos de linguagem, o que ele utilizou de conteúdo, como aquilo que ele está dizendo se relaciona com o que normalmente era dito na época dele. Tudo isso é importante na hora da escrita. Só que eu acho que são momentos distintos, né? Enquanto escritor, você tenta colocar o problema, o enigma. Você tenta incentivar o pensamento através da linguagem. Enquanto professor, o que eu faço na sala de aula é decifrar o enigma, né? É decifrar aquilo que o texto põe. Lógico, sem fechar, né? Porque mesmo qualquer tentativa de decifração do texto literário não é absoluta, né? Não é definitiva. Então sempre tem algo ali a mais, ali, além do que foi analisado, que pode ser buscado, né? Tanto que as pessoas estudam até hoje textos escritos há 500, 1000 anos atrás. Porque sempre fica alguma coisa ali que ainda dá para ser retirado do texto. Então, a gente, enquanto professor, né, a gente tenta dissecar os textos. E eu gosto muito também de fazer o exercício de escrita com os alunos, né? Então, normalmente quando a gente está estudando poemas ou contos ou qualquer coisa, sempre tem uma tentativa de escrita. E eu gosto de fazer aquilo que eu peço para os alunos fazerem, né? Então, se eu quero que eles escrevam poemas, eu me sinto na obrigação de escrever. Se eu quero que eles escrevam contos, eu me sinto na obrigação de escrever. Porque eu acho que tem uma coisa de aprender enquanto ensina, né? Enquanto a gente está ensinando, se a gente mesmo não é capaz de fazer aquilo que a gente está ensinando, tem um problema, né? Então, eu acredito que ensinar também foi uma das motivações para minha escrita. Teve alguns textos, né, que eu comecei a escrever depois de ter dado aula sobre o assunto, né? Eu dei aula sobre algum tema tal, algum tema de literatura, e aí eu pensei assim, eu acho que dá para desenvolver isso aí. E aí surgiu um texto literário. Então, embora não pareça complicado, né? Mas o ensinar e o escrever, eles se complementam. Só que se complementam de uma maneira não tão simples assim, né? E em relação ao canal de filosofia, eu tenho... não é nada muito diferente do que eu faço na sala de aula, né? Embora seja uma coisa menos dialógica, né, e mais um monólogo, no canal de filosofia eu tentei trazer uma introdução para a história da filosofia, começando do zero, né? E assim, eu penso em pessoas que não tiveram nenhum contato com a filosofia e tento colocar ali os principais temas nos principais autores, né? O curso de filosofia ele é organizado através dos pensadores, né, em ordem cronológica. Então, desde lá do comecinho, na Grécia Antiga, até os filósofos contemporâneos, eu passo assim pelos nomes principais, né? É lógico que com a seleção de quais são os principais também tem um dedo meu, né? Mas eu passo pelos os mais conceituados, assim, e vou mostrando os principais temas, né, as principais questões, algumas respostas, sempre de uma maneira bem introdutória. E com isso, eu não tento, assim, a minha ideia não é ser o melhor canal de filosofia, não tem nada disso. A minha ideia é ser mais uma opção para quem está querendo estudar
em casa, né? Principalmente agora, em contexto de pandemia, estudar em casa é uma coisa muito mais difícil, né? E eu acho que em relação ao que está disponível gratuito, quanto mais opções, melhor, né? A gente que é professor, a gente sabe, às vezes a criança ou adolescente, ele tem dificuldade de estudar com um professor, mas com outro isso já flui mais rápido, flui de uma maneira mais fácil, né? E às vezes não dá nem para saber o porquê que isso acontece, né? Mas às vezes a pessoa sente mais facilidade de estudar com um professor do que com outro. E eu, colocando esse curso de filosofia no YouTube, eu quis ser mais uma das opções, né? Porque talvez alguém tenha mais facilidade de estudar comigo do que com outro. E às vezes alguém tem mais facilidade de estudar com outro do que comigo. E eu acho que quanto mais, melhor. E já que estou falando disso, né, também tá em processo a escrita de um livro que é basicamente aquilo que eu tratei no curso de introdução. Eu vou colocar em formato de texto, em formato de livro para as pessoas, né? Eu acho que novamente, né, não é para ser o maior livro de história da filosofia, não está muito longe disso, mas é para ser mais uma opção para quem está interessado aí. Às vezes esclarece alguma coisa, às vezes ajuda, às vezes chega em alguém que não tinha chegado antes, né? Então essa é a ideia. Então em breve não sei quando, né? Mas em algum momento aí eu faço o lançamento desse livro que está em processo de escrita. Então é mais ou menos isso. A questão do ensino, para mim, é muito importante, né? Não é uma coisa somente de trabalho, né? É uma coisa que eu acredito que se eu estudo e não passo para frente, é como se fosse uma coisa perdida, né? Vou estudar para deixar aquilo guardado e para quê? Então, o ensinar, para mim, é uma consequência necessária do estudar. Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Voltando aqui, retornando, né? O Felipe publicou esse livro com a gente, acho que foi no final de 2019, né? E eu lembro muito bem de como foi o processo, né? O Felipe me mostrou alguns contos, falei, nossa, cara, você manda bem pra caramba, né? Esse texto é muito bom. E ele me falou que ele tinha vários outros, tinha um projeto aí de publicar e tal, que ele tava trabalhando, revisando, coisas parecidas. Ele foi me passando, eu falei, cara, legal pra caramba. E nesse mesmo tempo, a gente tava articulando a editora, que eu já tinha... eu e a Laís, a gente já tinha um trabalho já de longa data com a produção de um livro meu, né? E a gente já tinha editado o livro da Thaís. Então a gente já tinha iniciando, na verdade, um modelo, né? A gente estava desenvolvendo um modelo. E eu fui conversando com o Felipe e falei, cara, você não quer publicar esse livro com a gente? Né? Nós estamos iniciando, mas a ideia é justamente essa, né? Que a gente pegar autores que estão iniciando para a gente fazer a publicação. E a gente conversou bastante, né? Discutiu muito sobre o modelo de publicação. O Felipe estava pesquisando também e eu sei que nas pesquisas ele encontrou situações muito complicadas. E a gente estava montando um modelo de editora baseado na minha experiência de escritor, né? Então, como foi a minha jornada para procurar uma editora independente, e dentro desses tropeços aí, a gente formulou uma editora independente que desse conta aí de uma série de demandas de um escritor. E aí, dessa conversa, né, o Felipe passou os textos, a gente trabalhou os textos durante um bom tempo, até que saiu este livro, né? Eu lembro que o Felipe foi bem exigente aí em vários sentidos, porque ele fez questão de manter uma característica bem forte da independência, de que o texto fosse, né, tudo do jeito que ele queria e tal. Então foi um trabalho bem dentro daquilo que o escritor
tinha em mente, né? Então acredito que o livro saiu do jeito que o Felipe queria. E aí é importante, né, esse relato. Então eu ia pedir pro Felipe falar um pouquinho como que foi essa trajetória, como que foi esse processo para ele, para se tornar um autor independente, né? E como tem sido aí os projetos, né? Se ele tem algum novo projeto para lançar, para publicar, se ele pretende permanecer nessa linha aí de autor independente, se ele quer buscar outros caminhos, né? E fala um pouquinho pra gente aí, Felipe, como que é ser o que é ser um autor independente, como que é essa jornada, né? Quais são os percalços que a pessoa vai encontrar no meio do caminho? Então, essa questão da trajetória enquanto autor independente, ela é muito boa, né? É muito importante de ser falada. Porque o mercado editorial, ele é muito complicado, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo numas ciladas, né? Tem muitas editoras, né, grandes que acabam fazendo com que o autor gaste um dinheiro absurdo, né? E eu conheço gente que até fez empréstimo, né, para ter esse dinheiro, se endividou e tal. E aí gasta esse dinheiro absurdo, e aí a editora publica, manda os livros para casa do autor e aí acabou, cada um que se vire, né? Então isso acaba deixando o autor meio que sem orientação, sem saber o que fazer, né? Sem saber como vender, sem saber como trabalhar na sua divulgação, né? E aí o que eu concluo disso, né, que essas editoras grandes, e nem vale a pena citar o nome, mas é quase um padrão, a conclusão que eu chego é que essas editoras grandes, elas lucram em cima do sonho das pessoas. E o lucro delas é um lucro muito grande, e o autor, ele acaba tendo que gastar muito dinheiro para realizar um sonho que, na verdade, não precisaria ser dessa forma, né? E aí é importante a gente colocar o autor independente, né? Mostrar como que é a trajetória do autor independente para colocar uma alternativa a esse mercado, né? Então, na minha trajetória, né, no meu caso, eu estava com o livro quase pronto, aí eu fui atrás das editoras, aí eu acabei me deparando com essa situação, e aí depois de um tempo, você, Eduardo, conversou comigo, né, e aí aí eu fiquei sabendo, né, que você estava com uma editora, estava bem no comecinho, aí a gente foi combinando ali os termos e tal, e a gente fez o lançamento. E é importante marcar que o autor independente, né, ele também é a pessoa que vai divulgar o livro, que vai vender o livro e tal, mas é importante ter, digamos assim, os espaços. Então, a gente precisa estar em contato com os leitores, a gente precisa estar em coletivos, a gente precisa estar em grupos de leitura, grupo de escrita, grupo de estudo. Tudo isso serve para a gente nos colocar, né, enquanto escritores, para a gente divulgar o nosso livro, para a gente mostrar para as pessoas que a gente escreve, porque é uma coisa, muita gente tem uma certa vergonha, né, de mostrar, de divulgar e tal, mas isso é um momento, uma parte importante do processo de ser um autor independente, né? Você não só confiar no que escreve, né, mas você falar para as pessoas que você escreve, você mostrar o livro, você dizer que, se possível, né, fazer uma leitura, se você tiver num espaço lá de leitura, para as pessoas te verem como escritor, né? Isso é muito importante. E a gente precisa não só estar nesses espaços, né, mas também ajudar a organizar esses espaços, né? A organizar grupos direcionados para a leitura, para a conversa sobre literatura, né? Isso é muito importante. E em relação aos novos projetos, eu tenho
como eu falei, né, tem o livro de introdução à filosofia que eu estou trabalhando, né, está em processo. Eu continuo escrevendo contos, né, que é uma coisa que eu não paro de escrever, mas estou um pouco devagar nisso, prometo que eu vou dar um gás aí na escrita, e em breve vai sair novas coisas, né? Então sempre aí que tiver um número suficiente de contos, eu vou publicar. E é isso, né? A minha trajetória assim, é bem particular, mas acredito que muita gente pode ter aí um livro na gaveta, tal. É importante a gente se comunicar, né? Saber como é que funciona, ter uma orientação de quem já está, digamos aí, nesse contexto, é muito importante. Então, infelizmente, a gente vem caminhando aí para o final, né? Ia pedir para o Felipe fazer os comentários finais aí, fica à vontade para falar aí o que você quiser, pode falar mal do Bolsonaro, que acho que é isso aí, a gente precisa, né, já que o assunto é livro, né, a gente tem que falar do inimigo do livro. E aí eu volto, né, então não esquecer, né, quem puder deixar um comentário, curtir aí, né, compartilhar. E né, segue a gente aí nas redes sociais, indica a gente para as pessoas. E logo mais eu volto aí para a gente fechar e terminar a entrevista, beleza? Então, para finalizar, eu queria falar sobre a importância, né, da leitura hoje. Eu, como professor de português, né, eu sempre incentivo muito a leitura, né? Eu acho que a leitura, ela é muito mais importante do que a gente normalmente imagina, né? E eu sempre digo para os meus alunos estarem lendo o tempo todo, né? Indico livros, falo o que eu acho legal, o que eu acho que vale a pena ser lido. E eu acho que isso é importante, inclusive para uma mudança do contexto do social que a gente está, né? Eu acho que hoje em dia, infelizmente, né, a gente está num contexto onde os nossos governantes, principalmente o presidente e a turma dele, eles são o pessoal que cultua a ignorância, né? Eles são pessoas que estão indo contra conhecimento, indo contra a ciência, indo contra a razão em última análise, né? Eu acho que quanto mais a gente nos deixa levar por esse tipo de coisa, a gente nos deixa levar por uma recusa ao conhecimento, a gente acaba caindo num círculo de manipulação, né? Quanto menos a gente sabe sobre o mundo, sobre a vida, quanto menos autorreflexão crítica a gente tem, mais fácil a gente cai nas mentiras, no discurso manipulador, numa visão histórica distorcida. Então, eu acredito que a cultura, o conhecimento, a literatura, ela serve de vacina contra a burrice, né? E como o nosso governo recusa a vacina sistematicamente, ele também recusa o livro, ele recusa a leitura, ele recusa tudo que possa fortalecer a nossa consciência, a nossa autorreflexão. E eu acredito que essa medida, né, de taxação dos livros, por exemplo, ela é um projeto de fazer com que as pessoas não leiam, né? A gente tem um governo que diz que livro é coisa de rico. Só que, ao dizer que livro é coisa de rico, eles querem transformar o livro em coisa de rico. Querem fazer com que as pessoas mais pobres não tenham livro. Porque é isso que acontece ao aumentar o preço de alguma coisa, né? Você aumenta o preço do livro, você
deixa o livro acessível apenas para as pessoas que têm mais dinheiro. E isso, para mim, é uma coisa tão paradoxal, né? Você dizer que o livro é coisa de rico e para isso você aumenta o preço do livro para que o pobre não tenha acesso. Então eu acho que a gente precisa afirmar a necessidade do livro, a gente precisa afirmar o direito à literatura, né, como o Antônio Cândido falava. A gente precisa afirmar a importância do conhecimento, porque o conhecimento crítico, bem construído, bem sustentado, ele faz com que a gente não caia nas besteiras do presidente e da turma dele. E de qualquer outro do mesmo tipo que apareça no futuro, né? Que com certeza vai aparecer. Então acho que a gente precisa se atentar a isso, a gente precisa fortalecer a literatura, a gente precisa chegar nas pessoas. Eu acho que a gente precisa criar coletivos e grupos voltados para a leitura, para a literatura, e isso é uma forma de transformar, mesmo que seja a longo prazo, né, de transformar a realidade. E, de novo, né, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Quem quiser o livro, o Conto e Reconto, fala comigo. Vou estar... Deixa eu ver aqui. Assim ficou melhor. Vou estar aqui nos comentários, vou colocar as minhas redes e tal. E aí vocês podem entrar em contato em qualquer uma das redes. Quem quiser tirar dúvida, falar qualquer coisa, fique à vontade. Espero não ter falado excessivamente, né? Que o Eduardo sabe que nossas conversas são sempre muito longas, né? Porque o assunto não falta. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram, que chegaram até o final. Muito obrigado mesmo e até mais. Foi isso, né? Essa foi a conversa aí com Felipe Lopes, autor do livro Conto e Reconto. Retomando aí, quem tiver interesse na obra, fala com o Felipe, que eu acredito que ele ainda tem alguns, né? Ele tem, né, alguns volumes. E agradecer muito aí, né, a participação do Felipe, a fala dele, né, as explicações, acho que foram muito ricas, né? Então fica aí para quem quiser acompanhar, né? Semana que vem teremos uma nova entrevista, um novo comentário, e assim a ideia é que a gente continue movimentando as mentes das pessoas e o desejo das pessoas pela leitura e pela literatura, tá legal? Muito obrigado aí para quem acompanhou, muito obrigado aí novamente aí pro escritor Felipe Lopes, e é isso aí, um grande abraço para todos e todas.